6. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 46. Seja como a água, espada roxo e tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Parecia que enquanto Limbai quisesse, até mesmo uma folha que ele arrancasse casualmente seria capaz de machucar alguém. Também era estranho dizer que, embora ele claramente não entendesse as técnicas de espada, ele naturalmente pegou a espada de madeira e segurou a espada em sua mão. Era como se ele fosse natural. Sua mente se movia como ele desejava, mas isso era tudo. A espada de madeira era leve e não pesava em sua mão. No entanto, Limbai foi capaz de se mover como um tigre. Como resultado, a velocidade de seus movimentos tornou-se cada vez mais rápida. A espada de madeira tornou-se uma imagem residual no ar. Foi tão rápido que foi difícil a olho nu captar qualquer vestígio dele. Ao mesmo tempo, uma luz escura brilhou no centro da espada de madeira. Uma névoa branca apareceu do nada e envolveu a espada. Uma aura antiga desceu como se algo tivesse sido despertado. Se alguém estivesse aqui neste momento, ficaria surpreso ao descobrir que Limbai parecia ter se tornado um com a espada. Ele era a espada, e mesmo que seus movimentos não tivessem nenhuma técnica, eles ainda carregavam uma pressão suprema. Limbai, que havia caído em um estado de esquecimento de si mesmo, não percebeu que os pontos de luz anteriores começaram a piscar loucamente, às vezes claros e às vezes escuros, como se tivessem sido muito estimulados. No final, eles se dissiparam lentamente e se esconderam no vazio. Até mesmo a espada verde, a espada Zen e a espada pesada de aço escuro eram as mesmas. Tudo estava submerso em silêncio. Era como se aquelas manchas de luz nunca tivessem aparecido neste lugar. Quando ele lentamente abriu os olhos, ainda era aquela espada de madeira discreta. Pode-se até ver os vestígios de marcas carcomidas no corpo da espada. Era como se tivesse sido apenas uma ilusão. Limbai acenou com a cabeça em satisfação. Ele havia usado bem essa espada. Parecia que foi feito sob medida para ele. Se você tem uma espada em seu coração, não importa o quão comum seja a espada, ela será capaz de liberar grande poder. Mas se você não tiver uma espada em seu coração, mesmo que tenha uma espada mundialmente famosa em sua mão, você não será capaz de liberar 1/10 de seu poder. Limbai murmurou para si mesmo enquanto tocava o corpo da espada. Era como se ele tivesse feito isso inúmeras vezes em sua mente. Para ele, essa espada de madeira simples e sem adornos era como um velho amigo que ele conheceu há muito tempo. Quando Limbai viu a espada de madeira pela primeira vez, sentiu uma sensação inexplicável de familiaridade. É uma pena que eu não tenho uma técnica de espada para cultivar agora. Assim que ele terminou de falar, uma luz branca apareceu. Foi tão forte que ele mal conseguia abrir os olhos. A espada de madeira em sua mão de repente ficou extremamente quente, como carvão em brasa. Quase não aguentou. O ar estava cheio do cheiro de carne queimada. Mesmo assim, Limbai ainda não desistiu. Ele olhou para a espada de madeira em sua mão que parecia lava e não entendeu o que havia acontecido. O velho dormiu demais. Uma voz antiga soou no vazio. Limbai ficou atordoado. A incontável névoa branca que saiu da espada de madeira transformou-se na aparência de um velho de barba e cabelos brancos. Descobriu-se que essa escolha não apenas se adequava à personalidade de Limbai, mas também à personalidade da grande espada imortal de 100 anos atrás. Antes de morrer, ele havia deixado um pensamento divino em seu tesouro mágico natal, esperando pela pessoa predestinada. Agora que um fio da alma da espada imortal foi ativado, a cena atual apareceu. Ninguém teria pensado que a espada mágica natal da grande espada imortal seria na verdade a espada de madeira mais comum. O coração de Limbai disparou, mas em um momento ele se acalmou novamente. Quando o pensamento da alma viu isso, revelou uma expressão satisfeita. O Monte Tai desabou na sua frente, mas sua expressão não mudou. Jovem, você definitivamente terá uma grande fortuna no futuro. Agora que você e eu nos conhecemos, é a melhor prova. Nesse caso,
Darei a você uma oportunidade. Jovem, você sabe como se chama essa espada? Lin Bai balançou a cabeça para mostrar que não sabia. A alma sorriu. Aquele sorriso estava realmente cheio de um mistério indescritível. Olha, o que é isso? Enquanto ele apontava para o céu, um pequeno riacho realmente passava pelos dois. O som da água da nascente pingando no riacho da montanha era tão claro. O vale estava sereno e reverberava. O som persistente era interminável. Era como se Lin Bai estivesse no meio da montanha. Na verdade havia uma sensação zen. Havia nuvens de poesia, a lua brilhante brilhando nos pinheiros e pedras claras da primavera fluindo acima. Lin Bai baixou a cabeça e olhou. A superfície da água refletia sua própria sombra e as ondulações brilhavam. Seu olhar estava calmo na água, mas lentamente revelou um sorriso, assim como a expressão no rosto de um espírito. Ele lentamente abriu a boca na água e pontos dourados de luz foram emitidos da superfície da água. Essas manchas de luz formaram uma frase no ar que carregava o grande Tao Supremo e flutuava no universo. A voz das escrituras e do sânscrito podia ser ouvida no vazio. O bem supremo é como a água. A água é boa para todas as coisas, mas não contende com elas. É o mal de todas as pessoas, então é o mesmo com o Tao. Morando em um bom lugar, o coração é bom e o abismo é profundo. O coração é bondoso e benevolente, as palavras são gentis e confiáveis, a governança correta é boa e pode mover os bons tempos. Só não há nada para se preocupar quando não se luta. Tao Te Ching Lin Bai sentiu que havia caído em um certo estado. Ele não poderia descrever a sensação, mas resumindo, foi extremamente maravilhoso. No final, foi a voz do espírito que o trouxe de volta à realidade. É por isso que essa espada é chamada de Hua Shui. Ser gentil e benevolente era como ser água. O olhar de Lin Bai ainda estava um pouco caótico. Era óbvio que ele não havia se recuperado do estado agora. Depois de um momento, ele pegou a espada Hua Shui e a examinou cuidadosamente. A espada de madeira original realmente tinha alguma espiritualidade neste momento. Mostre-me sua própria técnica de espada e eu lhe darei algumas dicas. Logicamente falando, uma espada imortal deveria ter transmitido sua própria técnica de espada junto com a espada Rosui. No entanto, essa espada imortal era um dissidente. Ele acreditava que cada técnica de espada tinha sua própria singularidade. Se todos praticassem a mesma técnica de espada, isso não significaria que não haveria mais diversão? Embora fosse apenas a consciência da alma agora, qualquer técnica de espada, mesmo a técnica de espada comum, a técnica de espada pesada, que todos conheciam, poderia atingir o nível do grande círculo de grandes mestres com a orientação da espada imortal. Inicialmente, ele pensou que o que aconteceria a seguir seria uma trama que todos ficariam felizes em ver. No entanto, Lin Bai e a consciência da alma da espada imortal se entreolharam. Assim que a atmosfera se tornou cada vez mais estranha, Lin Bai tossiu algumas vezes e disse: "Bem, eu não sei de nada." Alma. Ele estava com muito medo de que o ar de repente ficasse quieto. O pensamento da alma do imortal da espada disse secamente: "Mas você nem conhece a técnica de espada mais básica." Lin Bai havia acabado de despertar sua profissão de cultivo de espadas e nunca havia entrado em contato com ela antes. Sem falar no mais básico, já era bom o suficiente para poder julgar casualmente alguns movimentos. Ele esfregou o nariz e balançou a cabeça. Mesmo que o pensamento da alma da espada imortal fosse poderoso, era apenas um pensamento da alma. De acordo com o plano da espada imortal, os descendentes que viessem ao túmulo da espada para escolher a espada divina definitivamente teriam uma pequena conquista em suas artes da espada. Contanto que o pensamento de sua alma desse um pouco de orientação, ele seria capaz de alcançar uma arte suprema. A alma pensou que tinha tempo mais do que suficiente para orientar os descendentes. Mas ele não esperava que o plano não mudasse rapidamente. Agora, ele foi realmente acordado por um jovem que não entendia nada das artes da espada. "Não sei se a espada Rosui escolheu você ou se você escolheu a espada Rosui."
Acontece que você nem conhece a técnica de espada mais simples. Ouça, jovem, só tenho o tempo necessário para queimar um incenso antes de me dissipar. Quando chegar a hora, suspire. A alma imortal da espada suspirou fracamente. Talvez tudo isso seja a vontade do céu. Parece que você e eu não estamos predestinados no final, rugido. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, ele ouviu um uivo doloroso de uma besta. A expressão de Lin Bai mudou imediatamente. Algo havia acontecido lá fora. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 47. Assassinato e pilhagem. Formação da espada dos 5 elementos. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Tartaruga de 1000 anos. Essa tartaruga é bastante resistente a apanhar. Não morreu mesmo depois de ser espancado por meio-dia. Não disseram que era uma tartaruga covarde. Esta concha está prestes a ser esmagada por nós. Como pode se esconder? Por que não arrancamos a casca e vemos como é por dentro? Afinal, tartaruga preta jade preta é rara. Estou um pouco curioso. Assim que Limba chegou à porta, ele ouviu uma onda de risos malignos e maldições. O conteúdo dentro era ainda mais irritante. O chão estava uma bagunça. A carapaça da tartaruga negra de jade negra foi quebrada e seu corpo estava coberto por ferimentos de espada profundos. Sangue vermelho brilhante floresceu como uma flor de ameixa. Foi ainda mais sério do que quando Limbai o pegou. Estava em um estado de quase morte. Mesmo assim, ainda se lembrava das instruções de Limbai. Ficou firme na porta, não deixando aquele grupo de pessoas entrar. Embora a tartaruga de jade negra fosse um novo parceiro de contrato, também era o animal de estimação de Limbai. Agora que havia sido espancado até esse estado por causa dele, ele ficou instantaneamente furioso. Ele olhou para aquele grupo de pessoas com uma expressão sombria. Na verdade é você. Esse grupo de pessoas foi o primeiro a falar. Na verdade, era o jovem mestre vestido de brocado que Limbai havia conhecido anteriormente. Acontece que eles eram da Star Caesar Academy, uma das 2 escolas famosas da capital. O nome do líder era Xiao Yuxin. Porque ele tinha assuntos importantes para atender, ele veio para o reino místico da essência mística. Limbai sabia que este mundo estava dividido na região das planícies centrais e nos 4 continentes principais. Os 4 continentes eram, respectivamente, o continente divino do leste, o continente do deserto ocidental, o continente bárbaro do sul e o continente dos servos do norte. Limbai estava no continente divino oriental mais fraco, uma das pequenas cidades. As 4 grandes escolas que vieram para se temperar. Mas as pessoas sabiam que havia pessoas melhores do que outras, e havia montanhas fora das montanhas. No entanto, Xiao Yuxin e seu grupo eram vaidosos o suficiente para vir da capital e viam esta pequena cidade como uma existência atrasada. Mesmo que tivessem formado uma parceria com as pessoas daqui antes, eles apenas as tratariam como uma peça de xadrez que seria jogada fora depois de gasta. Foi por isso que Limbai viu a cena de matar pessoas e roubar tesouros. Xiao Yuxin viu que Limbai havia realmente saído da tumba da espada. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, e havia um brilho perigoso neles. Na verdade, eu deixei você entrar na tumba da espada primeiro. Eu subestimei você. Se você for mais sensato, entregue as coisas que obteve lá dentro. Nesse caso, podemos considerar poupar sua vida. Este grupo de pessoas obviamente veio pela herança da espada imortal. Embora eles não soubessem se Limbai o havia obtido ou não, eles preferiam matar 1000 pessoas por engano do que deixar 800 pessoas irem. Limbai entregou diretamente a espada de madeira em sua mão e disse friamente: isto é o que obtive na tumba da espada. Olhando para a espada de madeira comum, que ainda tinha o impulso de deixar insetos nela, as pessoas da Star Caesar Academy se entreolharam consternadas. Você acha que somos crianças de 3 anos? Mesmo que essa espada de madeira quebrada fosse jogada no chão, ninguém iria querer. Você disse que o tirou da tumba da espada, mas quem iria acreditar? Limbai acariciou a espada de madeira,
As pessoas eram facilmente enganadas pelas aparências e muitas vezes perdiam muitas coisas preciosas. No entanto, esse grupo de pessoas merecia ser cego. Ele disse calmamente: deixe-me dizer a você, a espada de madeira em minha mão é a herança da espada imortal. As pessoas da Stargazer Academy caíram na gargalhada. Eu ouvi errado. Ele disse que este pedaço de madeira podre é a herança da espada imortal. Eu estou morrendo de rir. Ele é louco. Eu acho que ele é louco por querer a herança de uma espada imortal. Ainda não sabemos. Todos sabiam que as espadas na tumba da espada tinham uma história e eram extraordinárias. Mesmo os de classificação mais baixa não eram como os que estavam nas mãos de Lin Bai. Eles não conseguiram detectar nenhuma energia espiritual na espada de madeira. Era extremamente comum. Era um elogio dizer que era um lixo que ninguém queria. Irmão mais velho Shao, acho que esse garoto está escondendo alguma coisa. Ele está deliberadamente inventando coisas aqui para nos confundir. Talvez ele tenha encontrado algo bom na tumba da espada, mas ele simplesmente não quer nos contar. Shao Yuxin olhou para Lin Bai friamente. Sua expressão era cheia de condescendência, como se estivesse olhando para uma formiga. Você já viu o que aconteceu com essas pessoas antes. Se você continuar teimoso, não nos culpe. Seu olhar estava cheio de intenção de matar, mas ele não sabia que Lin Bai estava olhando para eles como se estivessem mortos. Este grupo de pessoas tinha uma boa técnica de espada, mas o ofenderam repetidamente. Eles até tinham más intenções. Acontece que eles tiveram a experiência de se entregarem à porta. Nesse caso, Lin Bai falou lentamente. Sua voz de repente ficou fria, como a neve nos meses de inverno. Carregava um frio de gelar os ossos. Então todos vocês podem ir para o inferno. No momento em que ele terminou de falar, a sombra da morte passou pelas cabeças de Shao Yuxin e dos outros. Ninguém podia ver claramente como Lin Bai atacou. No momento em que reagiram, alguém da equipe já estava caindo lentamente. Seus olhos estavam bem abertos, e sua expressão ainda estava um pouco confusa. Ele não fazia ideia do que havia acontecido. Havia uma fina linha de sangue em seu pescoço. Se alguém não olhasse com cuidado, seria realmente fácil ignorá-lo. Lin Bai olhou para a espada parecida com água em sua mão e se sentiu extremamente agradavelmente surpreso. Embora fosse uma espada de madeira, era extremamente afiada e a aura da espada era afiada. Mesmo nas mãos de alguém como ele que não sabia nada sobre esgrima, já era capaz de ferir gravemente o inimigo. Ele estava preocupado que essa espada não pudesse danificar as pessoas. Seria difícil usá-lo para cortar melões. O olhar de Shao Yuxin caiu sobre Lin Bai. Ele não ousava acreditar que agiria de forma tão decisiva. Afinal, em um lugar tão remoto, com seu cultivo, ele deveria ser uma existência quase invencível, sem falar que havia mais de 10 pessoas ao seu lado. E as ações de Lin Bai, sem dúvida, pisaram em seu rosto. Shao Yuxin cerrou os dentes e disse: você está simplesmente cortejando a morte. Lin Bai disse: não é certo quem vai morrer. A expressão de Shao Yuxin era feroz enquanto ele rugia diretamente: mate-o. Várias sombras de espadas se ergueram do chão e atacaram Lin Bai ameaçadoramente. Essas espadas preciosas eram incomparavelmente afiadas. Embora não pudessem ser comparadas às espadas na tumba da espada, elas eram muito melhores do que as espadas comuns. O ar estava cheio de todos os tipos de sombras de espadas. O menor descuido resultaria em um vespeiro. A figura de Lin Bai era como um fantasma enquanto ele passava por eles. Ninguém sabia onde ele apareceria no próximo segundo. No entanto, toda vez que ele fazia um movimento, alguém caía. Toda vez que alguém caía, a expressão de Shao Yuxin ficava cada vez mais sombria. Ele podia ver que os movimentos que Lin Bai usava eram basicamente cortar, cortar, cortar e assim por diante. Ele nem mesmo usou um conjunto completo de movimentos. No entanto, era uma pessoa que nem conhecia as técnicas básicas de espada que matá-los era como cortar melões e vegetais. Realmente fazia as pessoas vomitarem sangue ao extremo. Entre em formação.
As poucas pessoas restantes se posicionaram apressadamente em todas as direções, exibindo os 5 elementos e os 8 trigramas. Eles seguravam longas espadas em suas mãos e murmuravam para si mesmos. Uma enorme matriz surgiu repentinamente do solo e o poder dos 5 elementos nasceu. Ao mesmo tempo, as espadas em suas mãos também emitiam luzes douradas, verdes, azuis, vermelhas, marrons e outras. Eles continham o poder do metal, madeira, água, fogo e terra. Qualquer um que estivesse familiarizado com a Star Caesar Academy na capital saberia que essa era a famosa formação de espada dos 5 elementos. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 48. Se você morrer, as coisas serão minhas. Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. O poder dos 5 elementos era como duas enormes montanhas, trazendo consigo o poder de esmagar Lin Bai. Por um momento, incontáveis sons de metal puderam ser ouvidos. Dezenas de milhares de armas caíram do céu, como monstros feitos de aço. Então, enormes árvores se ergueram do chão e subiram ao céu, até as nuvens pareciam crescer nos galhos. Então, houve uma inundação monstruosa que derrubou o céu e a terra. Olhando ao redor, só se podia ver uma vasta extensão de branco. Ondas enormes varreram como o rugido do rio amarelo. O rugido do rio Yangtze irrigaram o céu e a terra. Depois que a água fluiu, a terra ficou escaldante. Inúmeros pontos vermelhos apareceram no céu e pousaram na terra na velocidade da luz. Fogo e meteoros encheram o céu, queimando todo o céu azul de vermelho. O magma rolante irrompeu do topo da montanha. O chão tremeu e criaturas de aparência estranha emergiram uma após a outra. O solo virou e emergiu das profundezas da terra. Quase todos os monstros tinham 300 metros de altura. Lin Bai estava cercado pelo poder dos 5 elementos. Ele era como uma formiga. A pressão interna era tão forte que poderia esmagar os ossos de uma pessoa. No entanto, ele não estava com medo e realmente fechou os olhos. O som do metal colidindo, o som das árvores crescendo, o som da água fluindo, o som das línguas de fogo lambendo e o som do solo girando pode ser ouvido. Tudo ao seu redor ficou quieto. Seus movimentos foram retardados inúmeras vezes. Ele podia ver claramente o movimento de metal, madeira, água, fogo e terra. Com a espada parecida com água na mão, ele parecia ter caído em um estado de abnegação. No entanto, aos olhos de Xiao Yuxian e dos outros, era Lin Bai tolamente segurando uma espada e esperando a morte. Xiao Yuxian disse com desdém: TCH, você está mistificando deliberadamente. Você acha que uma espada quebrada pode bloquear nossa formação de espada de 5 elementos? Você realmente acha que a espada de uma espada é imortal? Assim que ele disse isso, o poder dos 5 elementos desabou. No entanto, o corpo da espada de madeira ondulava com a luz da água, como se estivesse sustentando uma bolha transparente que envolvia todo o corpo de Lin Bai. Xiao Yuxian ficou imediatamente atordoado e gritou em estado de choque: como isso é possível? Mesmo as poucas pessoas ficaram atordoadas. Eles sentiram claramente que a luz aquosa era extremamente frágil, como se pudesse ser quebrada com um puxão, e havia até um amassado nela. No entanto, eles não conseguiram avançar, pois estavam cercados pelo vapor d'água. Até mesmo seus movimentos tornaram-se lentos. Xiao Yuxian de repente teve uma má premonição. No segundo seguinte, os olhos bem fechados de Lin Bai se abriram de repente e toda sua aura se tornou diferente. A bondade superior era como a água. Com certeza seria quebrado com uma única força. Foi como se ele tivesse apontado o dedo depois disso. O ponto onde o poder dos 5 elementos se cruzou também foi a parte mais fraca da formação da matriz. Um grande buraco foi criado instantaneamente. Onde quer que a espada que fosse, os 5 elementos desmoronavam. O poder do metal, madeira, água, fogo e terra eram todos absorvidos pela espada de madeira. 5 ki de espada de diferentes atributos foram realmente suprimidos por essa espada de madeira comum. Foi realmente incrível. O que o sangue nos corações das poucas pessoas que formaram originalmente a formação da matriz aumentaram.
Suas gargantas tinham gosto de peixe doce. Eles cuspiram grandes bocados de sangue e imediatamente caíram no chão. Não se sabia se eles estavam vivos ou mortos. Agora, havia apenas Xiao Yuxian sozinho. Lin Bai ergueu as pálpebras e olhou para ele. Ele disse sem pressa: agora, é a sua vez. Vocês são um monte de lixo. Xiao Yuxian olhou para as poucas pessoas que haviam caído no chão. Seu olhar era frio. Deixe-me desafiá-lo. Seguindo as ações de Xiao Yuxian, a enorme espada saiu do chão. Até o céu ficou um pouco escuro. Era como se só existisse uma coisa tão grande no mundo. O forte vento criado pela espada que até revelou profundas rachaduras no chão. Era como uma ravina que exalava ar frio. Essa cena de destruição deixou o couro cabeludo das pessoas dormente. Corte. Acompanhado pelo grito alto de Xiao Yuxian, a enorme espada cortou abruptamente. Até mesmo o céu e a terra estavam prestes a ser divididos em duas metades. Diante de um poder tão aterrorizante, a espada de madeira na mão de Lin Bai não se moveu. Neste momento, ele era como uma montanha verde que veio dos tempos antigos. A espada se transformou em um fluxo de água e luz e passou por essa enorme sombra de espada. Olhando para os movimentos lentos de Lin Bai, Xiao Yuxian sentiu uma onda de pânico em seu coração. De repente, a pessoa à sua frente desapareceu, mas um arrepio de arrepiar veio de seu pescoço. Não se sabia quando Lin Bai havia chegado atrás dele. A espada de madeira que ele havia zombado antes foi colocada horizontalmente em seu pescoço. O menor movimento resultaria no desmembramento de seu corpo. Estando tão perto dele, Xiao Yuxian finalmente notou a característica extraordinária dessa espada. A energia da espada era penetrantemente fria, mais do que qualquer coisa que ele já tinha visto em sua vida. Infelizmente, era tarde demais para ele perceber isso agora. Se ele soubesse que Lin Bai era tão poderoso, Xiao Yuxian não teria chutado esta tábua de ferro. Quem teria pensado que tal pessoa existiria nesta aldeia remota? Por um momento, muitos pensamentos surgiram em sua mente. Ele era descendente de uma família reclusa, ou alguém enviado por outras grandes seitas para ganhar experiência. Tem olhos, mas não reconhece o Monte Tai. Você é magnânimo, por favor, não me leve a sério. Xiao Yuxian revelou um sorriso bajulador. Sua atitude era completamente diferente de antes. Vendo que Lin Bai não se moveu, ele pegou sua bolsa de armazenamento novamente. Existem técnicas de cultivo, pílulas espirituais de grau supremo e ervas espirituais dentro. Contanto que você poupe minha vida, todos esses são presentes para você. O olhar de Lin Bai era um tanto frio. Ele nem sequer olhou para ele. Xiao Yuxian estava com tanto medo que tremia. Esta foi a primeira vez que ele sentiu que a morte estava tão perto dele. Ele chorou amargamente. Sou um descendente da família Xiao na capital, um aluno da Star Caesar Academy. Contanto que você me deixe ir, a família Xiao definitivamente, a Star Caesar Academy definitivamente. Antes que pudesse terminar suas palavras, sentiu uma sensação de frio no pescoço. Ele tocou em descrença, como se não esperasse que Lin Bai fosse tão direto. Tu falas demais. Olhando para a figura caída de Xiao Yuxian, Lin Bai pegou a bolsa de armazenamento de sua mão. Além disso, se você estiver morto, essas coisas ainda serão minhas. Se alguém não se livrasse da raiz do problema, o vento da primavera o explodiria novamente. Além disso, Xiao Yuxian tinha uma personalidade assim. Ele buscaria vingança pela menor queixa. Quem sabia se ele voltaria para encontrar problemas depois de deixá-lo ir. Xiao Yuxian fechou os olhos de má vontade. Ao mesmo tempo, um raio de luz saiu de sua boca e rapidamente desapareceu no ar. Lin Bai levantou a cabeça e olhou para cima. Seu olhar estava um tanto confuso. O que é aquilo? Ele não sabia que esta era a besta espiritual de Xiao Yuxian, de Atuarior Firefly. Esse tipo de besta espiritual tinha a capacidade de transmitir mensagens a milhares de quilômetros de distância. Poderia enviar a mensagem final para a localização do alvo. Ao mesmo tempo, Xiao Yuxian ainda tinha alguns comprimidos não mastigados na boca.
A julgar pela fragrância medicinal que emana deles, eles devem ser do tipo que podem reabastecer o poder espiritual. Foi uma pena que Lin Bai não tenha lhe dado a oportunidade de usá-los agora. No entanto, Lin Bai não sabia da existência de uma criatura mágica como Death Warrior Firefly. No entanto, ele sentiu vagamente que algo não estava certo. Era provável que a notícia da morte de Shao Yuxin já tivesse se espalhado para a capital. No entanto, não havia sentido em pensar nisso agora. Lin Bai aprendeu com seus erros. Desta vez, ele foi cuidadoso e aprendeu a esconder o comprimido na boca. Talvez ele tenha a chance de usá-lo no futuro. Não custava nada estar preparado. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 49. 10.000 espadas retornam a uma tradutor. Dragon Boat Translation Editor. Dragon Boat Translation. Depois de lidar com essas pessoas, Lin Bai olhou para a tartaruga de jade negra inconsciente no chão. A aura moribunda da tartaruga de jade preta disse a Lin Bai que sua vida ainda poderia ser salva. Lin Bai não hesitou em pegar as pílulas de energia espiritual que havia saqueado para tratar os ferimentos de Little Black. Uma fraca luz dourada brilhou no ar e as feridas de Little Black cicatrizaram rapidamente, como se tivessem sido borrifadas com o orvalho da deusa da misericórdia. Até os padrões nas costas da tartaruga exalavam uma aura antiga, como se contivessem o poder das montanhas, dominando os 4 mares. Pode-se ver que isso foi uma bênção disfarçada. A concentração da linhagem da tartaruga negra aumentou muito. Acho que eles devem ter muitas coisas boas também. Lin Bai pegou a bolsa de armazenamento de Shao Yuxin. O dono estava morto. A camada mais externa de restrição não era nada para ele. Ele abriu sem esforço, e a luz rodou ao redor. Na verdade, havia muitas coisas boas lá dentro. Havia grama azul de 8 estrelas, pílula de rejuvenescimento de 9 revoluções, todos os tipos de pílulas e vários tesouros e artefatos mágicos. Foi simplesmente deslumbrante. Ele adivinhou que Shao Yuxin possuía alguns deles. Quanto ao resto, eles estavam manchados de sangue. Obviamente, todos foram roubados, mas agora todos foram dados a Lin Bai. Parece que esse garoto causou muitos problemas. Posso ser considerado como tendo feito justiça em nome dos céus. Lin Bai vasculhou, mas não viu o que queria. Ele não pôde deixar de murmurar em seu coração, de jeito nenhum. Um cultivador de espada tão grande nem mesmo tem uma técnica de espada decente. De repente, um pequeno deslizamento de jade entrou em sua linha de visão. O deslizamento de jade tinha uma sensação antiga. Havia um padrão oco esculpido em seu corpo. Parecia ser algo que Shao Yuxin valorizava muito. Foi colocado sozinho. Ele enviou seu sentido espiritual para ele, e algumas palavras grandes apareceram no topo do papel de jade. 10.000 espadas retornam a uma. Quando as palavras desapareceram lentamente, elas de repente se transformaram em um raio de espada incomparavelmente afiado e perfuraram o mar da consciência de Lin Bai. Em um instante, Lin Bai sentiu uma forte dor de cabeça. Era como se ele estivesse prestes a explodir. Era como se houvesse incontáveis pregos cravados em sua cabeça, e seu mar de consciência também foi agitado. Isso quase o fez cortar a conexão com o deslizamento de jade. Ele cerrou os dentes e uma fina camada de suor apareceu em sua testa. Se as pessoas comuns sofressem tamanha dor, já teriam desmaiado. No entanto, Lin Bai conseguiu aguentar até agora. Isso foi o suficiente para mostrar sua perseverança e coragem. Como se tivesse sido influenciado por ele, enormes ondas se agitaram no mar dourado da consciência, suprimindo a espada ameaçadora. Vendo que finalmente havia se acalmado, Lin Bai lentamente soltou um suspiro turvo. Agora, eu também tenho uma arte de espada. Ele veio antes da consciência da alma da espada imortal. Por favor, me esclareça, Senhor. A consciência da alma da espada imortal podia sentir o que estava acontecendo lá fora. Naturalmente, ele sabia de onde vinha essa arte da espada. Ele assentiu ligeiramente. Está tudo bem. Deve-se saber que Shao Yuxin gastou muito esforço para obter esta técnica de 10.000 espadas de retorno a um. Por esta razão, ele o considerava um tesouro precioso.
mesmo na capital. Era uma arte de espada rara e preciosa. Infelizmente, o mar de consciência de Xiao Yuxian não resistiu. Uma arte de espada tão valiosa foi deixada de lado, esperando que ele a praticasse no futuro. Inesperadamente, foi tudo para o benefício dos outros agora. A consciência da alma do imortal da espada levantou a mão e apontou, como se um imortal estivesse guiando o caminho. O deslizamento de Jade foi instantaneamente preenchido com incontáveis ki energia, e algo parecia ter mudado. Uma pressão inexplicável desceu no vazio, e até mesmo Lin Bai não pôde deixar de dar uma olhada nela. Só vou demonstrar uma vez. Você tem que dar uma boa olhada. No momento em que sua voz caiu, a consciência da alma do Sword imortal flutuou como fumaça branca. Ele não tinha uma espada na mão, mas tinha uma espada em seu coração. Seu corpo se transformou nos céus e na terra, e era onipresente. As espadas longas condensadas no ar exibiam diferentes tipos de poder. A consciência da alma do imortal da espada parecia um imortal, mas com a aura da espada. Ele ficou diferente. A intenção da espada afiada girava em torno dele, como um arco que estava pronto para ser disparado. O poder de 10 espadas. Várias espadas longas caíram do céu, criando um enorme fosso. Ravinas profundas apareceram sob seus pés e a terra tremeu. A vontade da espada era tão inspiradora que as pessoas não ousavam olhar diretamente para ela. Lin Bai rapidamente deu alguns passos para trás. O poder de 100 espadas. Com um estrondo, a imponente montanha verde não muito longe foi cortada em duas metades no meio. Inúmeras pedras esmagadas rolaram e o corte foi liso e suave. Foi realmente incrível. O poder de 1000 espadas. De repente, a cor do céu e da terra mudou. O sol e a lua perderam a luz e as espadas densamente embaladas se entrelaçaram. Era como se nem o céu e a terra pudessem resistir uma força tão poderosa. Lin Bai não pôde deixar de dar alguns passos para trás para evitar o fio da espada. O poder de 10.000 espadas. Conforme a consciência da alma do imortal da espada dançava cada vez mais rápido, ele parecia ter se dividido em incontáveis pedaços. Lin Bai não sabia dizer se eles eram reais ou falsos. Era como se cada uma das sombras carregasse um poder majestoso. Se alguém enfrentasse tal inimigo no campo de batalha, deveria ser extremamente aterrorizante. Isso significava que toda vez que ele atacava, tinha o poder do corpo principal. Nesse ponto, Lin Bai estreitou os olhos. Sua expressão mudou ligeiramente. O poder de 100.000 espadas. O poder de 1 milhão de espadas. O poder de 10 milhões de espadas. O poder de 100 milhões de espadas. O poder de 1 bilhão de espadas. A respiração de Lin Bai quase parou. As sombras da espada encheram o céu, como se este fosse um mundo criado pelo Ki da espada. Uma espada poderia dividir o céu e a terra, e uma espada poderia cortar todas as coisas. Estar nele, aquele tipo de sentimento opressivo era como andar na corda bamba e abaixo havia um penhasco. Era como se ele estivesse dançando com a morte. Ele nunca tinha visto tantas espadas. Lin Bai ficou atordoado. Mesmo que a espada aqui estivesse furiosa e cortando os olhos das pessoas, ele ainda queria ver a cena à sua frente com clareza. A espada final. A consciência da alma do imortal da espada estava ficando cada vez mais rápida, e as sombras da espada eram numerosas. As inúmeras espadas finalmente se fundiram, como se tivessem retornado à sua aparência original, transformando complexidade em simplicidade, a espada única. As pupilas de Lin Bai se contraíram. Mesmo agora, ele não tinha esse sentimento. Parecia ser o golpe de espada mais comum, mas tornava as pessoas incapazes de ter qualquer pensamento de resistência, como se pudessem apenas esperar a chegada da morte. Voltando à simplicidade, isso era tudo. A consciência da alma da espada imortal parou e tudo voltou à calma. Se não fosse pelo pico da montanha que foi destruído pelo Ki da espada e pela bagunça no chão, Lin Bai pensaria até que o que ele viu agora era tudo uma ilusão. Após a modificação do Sword imortal, o 10.000 Sword Return Tone era realmente diferente de antes. Se foi dito que era apenas uma arte de espada de alto nível antes,
Poderia ser considerado de primeira linha agora. Eu viajei no mundo das artes marciais toda a minha vida. Nunca tive medo de um espadachim extremamente inteligente que aprendeu 100 milhões de artes de espada. No entanto, só tenho medo de um idiota que praticou a arte da espada 100 milhões de vezes. Jovem, você não conhece nenhuma arte de espada. Pelo contrário, seu coração está imperturbável. Deve-se saber que a última palavra das 10.000 espadas é uma. Se você entender o princípio por trás disso, será capaz de liberar todo o poder dessa técnica de espada. A figura da alma da espada imortal ficou cada vez mais fraca. Após a orientação de agora, era óbvio que ele havia usado uma grande quantidade de energia espiritual. Não demoraria muito para que ele desaparecesse deste mundo. Vou embora em breve. Espero que, no futuro, você puna o mal e promova o bem. Não tome o caminho do mal. Se você se concentrar no caminho correto, com certeza alcançará grandes coisas no futuro. Lin Bai curvou-se respeitosamente. Desde que ele obteve a espada Huo-Shui, com a orientação da consciência da alma da espada imortal, ele foi naturalmente considerado meio discípulo da espada imortal. Por favor, fique tranquilo, Sênior. Eu definitivamente não vou desonrar sua reputação. Ao vê-lo assim, a consciência da alma do imortal da espada assentiu com satisfação. No entanto, há uma coisa que não posso ter certeza. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 50. A mulher extremamente bonita tomando banho na água. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. O olhar da alma do imortal da espada caiu no vazio, como se ele estivesse imerso em algum tipo de memória. Naquela época, o tigre branco da besta divina morreu ao explodir para me salvar. No entanto, a linhagem do tigre branco tem a capacidade de reencarnar e será reencarnada em um ovo de tigre branco. Espero que você possa encontrá-lo e tratá-lo bem. Aceite como meu último desejo. Deus do céu, ele só estava perdendo o tigre branco das 4 bestas divinas. Assim como Lin Bai estava preocupado sobre onde encontrar uma besta divina com a linhagem do tigre branco, a consciência da alma da espada imortal forneceu a ele uma pista importante. Era preciso saber que ele já havia reunido o dragão azure, o pássaro vermilhão e a tartaruga negra. Se ele pudesse encontrar o último tigre branco, certamente seria capaz de alcançar um avanço maior. Por favor, fique tranquilo, Sênior. Com certeza vou cuidar bem dele. Independentemente de ser o pedido do imortal da espada ou para seu próprio bem, Lin Bai encontraria o tigre branco o mais rápido possível. Estranhamente, quando ouviu isso, o imortal da espada não se sentiu aliviado. Em vez disso, ele revelou uma expressão de conflito raramente vista. Como devo descrever o personagem do tigre branco? Em suma, espero que você possa perdoá-lo por minha causa. Lin Bai pensou que a espada imortal não poderia ter certeza, então ele concordou com a cabeça. No entanto, ele não sabia que o personagem do tigre branco era vil e extremamente difícil de domar. Nesse caso, muito bem, a figura da consciência da alma da espada imortal tornou-se cada vez mais fraca. Quando a última palavra caiu, ela desapareceu completamente no ar. Lin Bai curvou-se profundamente. A luz da espada roxa em sua mão diminuiu por um momento, como se soubesse que a consciência da alma da espada imortal havia falecido. Ele acariciou o corpo da espada como se a estivesse consolando silenciosamente. Depois de matar Xiao Yuxian e os outros, ele acreditou que ninguém viria ao túmulo da espada por um tempo. O ambiente aqui era tranquilo. Além disso, Lin Bai havia acabado de despertar sua profissão de cultivo de espadas e obtido a espada roxa e a orientação da consciência da alma do imortal da espada. Foi sem dúvida o melhor lugar para meditar. Além disso, a catacumba da espada tinha uma longa história e existia há um número desconhecido de anos. Mesmo que essas famosas espadas fossem seladas neste lugar, o que da espada em seus corpos não se dissiparia facilmente. Com o tempo, o que da espada neste lugar se acumulou em um grau extremamente assustador. Qualquer um que entrasse neste lugar sentiria alguma pressão e não conseguiria ficar aqui por muito tempo. No entanto,
Lin Bai não apenas agiu como se nada tivesse acontecido, como também planejou cultivar aqui. Além da razão para subjugar a espada Ruozui, pode-se ver que seu corpo e mar de consciência eram incomparavelmente poderosos. Ele se sentou de pernas cruzadas, e a cena da consciência da alma da espada imortal apareceu em sua mente. Era como se ele estivesse ali pessoalmente, e tivesse voltado à cena anterior. No entanto, desta vez, ele não era mais um espectador. Ele estava usando sua forma para se transformar em um espírito, e ele estava deduzindo a técnica de espada 10.000 espadas retorno em seu mar de consciência. Quando Lin Bai abriu os olhos novamente, uma luz divina de repente floresceu em seus olhos. Na verdade, era como o epítome de duas espadas afiadas, tornando-se cada vez mais afiadas. No entanto, depois de um tempo, ele voltou à sua aparência calma anterior. Jing. O anfitrião passou 3 dias cultivando Little Black. O retorno de 50 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 150 dias de cultivo. Usar o Ki da espada para cultivar a que foi de fato metade do esforço e o dobro do resultado. Depois que Lin Bai passou seu cultivo para Little Black e descansou um pouco, ele decidiu partir e seguir o local que a espada imortal havia lhe dito para encontrar o tigre branco. De acordo com a localização dada pela espada imortal, o ovo do tigre branco estava em um vale atrás da tumba da espada. Aquele lugar era extremamente escondido. Se não fosse pela espada imortal, ele não saberia que havia outra terra alternativa e grutação atrás da tumba da espada. Lin Bai formou uma formação com as duas mãos e quebrou a ilusão à sua frente. Um buraco estreito apareceu lentamente e ele entrou. Era sinuoso e escuro como o breu, e ele não sabia onde levava. Ele não sabia quanto tempo havia caminhado, mas parecia que não conseguia ver o fim da estrada. Lin Bai não pôde deixar de murmurar: será que a alma da espada imortal está dormindo por muito tempo e se lembrou errado? Ao ouvir o leve movimento à sua frente, Lin Bai acelerou o passo. Finalmente, ele viu uma luz brilhando. Ele caminhou algumas dezenas de metros à frente e a cena à sua frente de repente ficou clara. Montanhas verdes, águas verdes e flores coloridas. Era como se ele tivesse chegado a um país das fadas no mundo humano. Mais importante ainda, a energia espiritual aqui era muito abundante, condensando-se em uma névoa que flutuava ao seu redor. Lin Bai se sentiu muito mais relaxado e, na verdade, se sentiu mais relaxado do que nunca. Este é um bom lugar para se aposentar. Ele olhou ao seu redor e não encontrou nada em comum. No entanto, ele ouviu o som de água borbulhante vindo não muito longe e ficou imediatamente curioso. Quando ele deu uma olhada mais de perto, descobriu que era um pequeno riacho. No entanto, a energia espiritual ao redor do riacho tornou-se mais densa. A névoa branca havia bloqueado sua visão e ele não conseguia ver claramente o que estava acontecendo lá dentro. Espalha com um respingo, uma figura branca como a neve apareceu na frente dele. Era como uma lua clara e fria feita de jade e neve. Seu cabelo preto azeviche estava espalhado ao redor dela como algas. As duas cores de preto e branco se chocaram, tornando o contraste ainda mais distinto. Ela baixou um pouco a cabeça e gotas de água cristalina caíram lentamente por suas bochechas delicadas, delineando seus lábios carnudos de cereja, que eram como pêssegos maduros em uma árvore, e finalmente se estenderam para baixo. A mulher parecia ter notado também, e ela virou a cabeça para trás, sua voz como uma clara primavera em uma rocha. Quem é esse? Ao mesmo tempo, a névoa branca formada pela acumulação de energia espiritual explodiu repentinamente, e a enorme corrente de ar empurrou Lin Bai dezenas de metros antes que ele finalmente parasse. Quando ele levantou a cabeça, a mulher pousou não muito longe como uma borboleta leve. Ela estava usando um roupão azul água amarrado frouxamente na cintura. Havia uma flor de lótus na água que foi esculpida naturalmente. Ele ainda não havia encontrado o tigre branco, mas encontrou uma mulher com um rosto devastadoramente belo. Ela poderia ser o tigre branco. Esse pensamento não pôde deixar de aparecer na mente de Lin Bai. No entanto, antes que ele pudesse abrir a boca,
O ataque feroz da mulher já havia chegado. Quase ninguém viu como ela atacou. Não, deixe-me explicar. Felizmente, Lin Bai reagiu a tempo. Caso contrário, sua cabeça já teria sido decepada. O olhar da mulher era frio, como se estivesse misturado com inúmeros pingentes de gelo, fazendo as pessoas sentirem um arrepio por todo o corpo. No entanto, seus olhos de flor de pêssego eram extremamente brilhantes. Quando eles foram combinados, deu a sensação de que, mesmo que ela não tivesse coração, ela ainda se sentia cativante. Vendo Lin Bai olhando para ela sem piscar, a mulher ficou ainda mais furiosa. Seus ataques se tornaram ainda mais implacáveis, pois uma luz espiritual ilimitada explodiu de sua palma. Eu realmente não vi nada agora. Teria sido bom se ele não mencionasse isso, mas agora que ele o fez, parecia que ele estava dando desculpas. A mulher golpeou com a palma da mão novamente, e a rocha atrás de Lin Bai de repente se quebrou. Vendo a intenção de matar revelada em seus olhos, Lin Bai também ficou sério. Se você continuar assim, não me culpe por não ser educado. Infelizmente, a mulher não o ouviu. Ela apenas zombou e disse: se você quer viver, você pode. Deixe seus globos oculares para trás. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.